A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos, irmãos em Cristo, você que já faz parte dessa família maravilhosa, canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, e esse que vos fala é o seu amigo, irmão em Cristo, Edmilson. Estou passando por aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Quero convidar você, juntamente comigo, orarmos, agradecermos ao Senhor por esse dia, pelo ar que respiramos, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Jesus, graças te damos pelo ar que respiramos. Senhor Jesus, o Senhor vive e reina para sempre. Nesse momento eu quero agradecer ao Senhor pela vida de todos aqueles que estarão vendo esse vídeo, ouvindo a tua palavra. Espírito Santo, quero te pedir que perdoe os seus pecados, escreva o seu nome no livro da vida. Quero te pedir que proporcione uma experiência nova, diferente, sobrenatural, meu Deus, no coração dessa pessoa. Também peço em meu favor, em favor da minha família. Fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, vamos meditar na palavra do Senhor. Estou aqui cercados por livros maravilhosos, né? Livros que tratam da palavra de Deus. Mas entre todos esses livros que estão próximos de mim, está aqui a Bíblia Sagrada. Esse livro, ele está acima de todos os livros. Esse livro é o principal, é o livro dos livros. Pode ser considerado, né, alguns, infelizmente, alguns pensam que a Bíblia ela contém a palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Deus. Porém, pensar dessa maneira não é o certo, ela é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é mais do que uma coleção de livros, é a palavra de Deus. Tem um texto bíblico que eu quero dividir com você, quero compartilhar com você. Está escrito na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Vamos observar o que o Senhor tem a nos dizer através dessa palavra. Se você tiver condição de abrir a sua Bíblia, onde você estiver, você pode estar acompanhando. 1 Pedro, capítulo 2 Pedro, ou segunda carta do apóstolo Pedro, né? Nós usamos a expressão carta, mas também pode ser usada epístola, mas a gente vai entrar nesse detalhe aí, existe um pouco de diferença no significado entre carta e epístola, mas normalmente é a mesma coisa. Amados, escreva-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiramente isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se aguardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há queimarão.
Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor Jesus por essa promessa tão maravilhosa, né? Nós, Igreja de Cristo, nós aguardamos a volta do Senhor, nós aguardamos o arrebatamento da igreja, o dia em que o Senhor há de levar o seu povo desse mundo. Independente da maneira como você crê, independente da maneira como eu creio, sobretudo nós acreditamos que um dia o Senhor Jesus virá. Nós somos sabedores que nos últimos anos, né, tem surgido várias crenças diferentes dentro do povo de Deus, várias interpretações diferentes com relação à vinda do Senhor. Nós somos sabedores que a maioria dos irmãos em Cristo acreditam que o Senhor Jesus Cristo vai vir buscar a sua igreja, vai vir arrebatar a sua igreja antes do início da tribulação. Mas, por outro lado, existem parcelas diferentes, existem grupos de irmãos que acreditam de forma diferente, são os chamados pós-tribulacionistas, né? Aqueles que acreditam que a igreja vai ser arrebatada, vai ser levada para o céu, porém vai enfrentar um pouco da tribulação. Existem aqueles que acreditam que a igreja vai ser levada, arrebatada no meio da tribulação, são chamados mid, ou med-tribulacionista. Já outros acreditam que a igreja vai ser levada para o céu no final da tribulação. A maioria desses irmãos não acreditam que existe duas fases em uma outra vinda. Ou seja, Jesus já veio aqui uma vez. Nós estamos aguardando a segunda vinda de Jesus. Porém, nós, né, eu particularmente acredito que a segunda vinda de Jesus, ela vai ser dividida em duas fases. Na primeira fase ela vai vir na primeira fase, a Bíblia fala na carta aos Hebreus, que nós estamos aguardando o Senhor que virá nos ares para nos buscar. Mas isso aí é é um assunto para um outro estudo, é um tema para um outro momento. O objetivo do comentário nesse momento não é esse. Mas, resumindo essa breve introdução, né, nós, 90% daqueles que servem a Deus, digo 90% porque infelizmente eu não vou exagerar 90%, mas exagerar não, perdão, na verdade 99% do povo de Deus continua acreditando que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. 99% dos cristãos, do povo de Deus, acredita que a igreja será levada para o céu. Minha vontade era falar 100%, mas infelizmente no decorrer desses 2000 anos, no decorrer do século, muitos irmãos em Cristo, né, já se apostataram da fé. Por outro lado, existem aqueles que continuam servindo a Deus, mas se apostataram dessa crença, se afastaram dessa crença de que Jesus um dia vai voltar. Infelizmente, muitos irmãos não acreditam mais que Jesus vai voltar. Mas eu louvo a Deus, porque existe sim aqueles irmãos sinceros, tementes a Deus, né? Existe sim aqueles que não dobraram os joelhos diante de Baal. Existe os chamados remanescentes, nós que cremos na vinda do Senhor Jesus. E aqui nós estamos diante de mais um texto bíblico em que fala sobre a volta do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro, como você sabe, né? O Senhor Jesus, ele teve 12 apóstolos. No meio dos discípulos, ele escolheu 12. No meio dos 12, 3 se destacaram: Pedro, Tiago e João.
E Pedro, o apóstolo Pedro, né, teve experiências maravilhosas com o Senhor Jesus Cristo, teve experiências negativas diante de Cristo, mas o Senhor Jesus não desistiu do apóstolo Pedro. A palavra de Deus nos mostra, né, que na noite em que o Senhor Jesus Cristo ele foi traído por Judas Iscariote, ali na última ceia, aí Jesus foi para o jardim do Getsêmani, e ali, depois do jardim do Getsêmani, Jesus foi preso pelos soldados, né? Judas combinou que aquele que eu imagino, aquele que beijar é esse. E aí, naquele momento em que Jesus foi preso, Pedro seguiu Jesus de longe. A Bíblia fala que os discípulos se espalharam. E Pedro negou Jesus 3 vezes ali no pátio. Quando muitos reconheceram, você também é um seguidor do Galileu. Ele disse, não conheço tal homem. Negou Jesus 3 vezes. Isso aí aconteceu o quê? Entre a quinta-feira e a sexta-feira. Mas domingo de madrugada, quando Jesus ressuscitou e começou a ter os seus primeiros encontros com os discípulos após a ressurreição, o Senhor Jesus deu uma nova oportunidade para Pedro. E colocou sobre Pedro a responsabilidade de apacentar o rebanho. Então eu abro parênteses aqui para dizer para você, eu não sei como está a sua vida espiritual, eu não sei se você está caído espiritualmente, eu não sei se você está de pé espiritualmente, eu não sei se você está cocheando entre 2 pensamentos, se serve a Deus ou se não serve, se vale a pena ou não vale a pena servir a Deus, se vale a pena ou não renunciar às coisas do mundo, à sua própria vontade. Eu não sei se você cometeu um pecado ao ponto de pensar que para Deus, para mim não existe mais perdão. Quero te dizer nesse dia que da mesma forma que Deus perdoou Pedro, que o negou, Deus também está disposto a perdoar você e a te dar uma nova oportunidade. E Pedro foi muito usado pelo Senhor. Depois, se você tiver tempo, eu aconselho você a ler o livro de Atos dos Apóstolos, que narra o início da igreja primitiva, como o Senhor usou Pedro ali, através da oratória, através da pregação, através dos dons de maravilhas, né? E Pedro escreveu 2 cartas, e aqui nessa segunda carta, Pedro, ele inicia a sua palavra, inclusive o título desse capítulo, né? Desse capítulo é Esperança para os cristãos que estão crescendo. Nós estamos crescendo. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, ele crescia em estatura, em tamanho, crescia em graça para com Deus e para com os homens, e crescia também em sabedoria. E a palavra de Deus nos deixa bem claro que nós, como igreja de Cristo, você que está me vendo, me ouvindo nesse dia, você também precisa crescer espiritualmente. A criança, quando é criança, toma leite, toma o alimento necessário para a idade dela, e ela está em fase de crescimento. E nós hoje, não sei quanto tempo tem que você serve a Deus, mas se porventura você já tem um tempo considerável, é necessário que você apresente frutos que demonstrem o seu crescimento espiritual na presença de Deus. O apóstolo Pedro, ele chama atenção para os irmãos com relação à vinda do Senhor, porque muitos irmãos naquela ocasião já estavam, de uma certa forma, desanimando com relação à vinda de Jesus, porque eles aguardavam a vinda do Senhor Jesus para os seus dias. Uma das provas disso que eu estou falando, o apóstolo Paulo ele escreveu sobre vários assuntos, e na ocasião em que ele falava sobre a vinda do Senhor Jesus, isso que eu vou falar está registrado em 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 51, o apóstolo Paulo ele diz, né, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta tocará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, no plural, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, seremos transformados
e assim estaremos com o Senhor eternamente. Então Paulo, como outros irmãos, esperavam a vinda do Senhor Jesus para aqueles dias. Inclusive você vai encontrar na Bíblia a palavra Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Então isso aí era uma demonstração, era uma forma deles se cumprimentarem, era uma forma também de expressar sua esperança, sua fé na volta do Senhor para os seus dias. Porém, um tempo estava passando, né, e nada de Jesus voltar. E Deus então usa, entre outros apóstolos, usa o apóstolo Pedro para falar sobre essa esperança viva que era necessário eles continuarem tendo em seus corações. E Pedro disse, né? Irmãos, quero que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do Senhor Jesus. Então Pedro ele faz alusão e traz a lembrança aos irmãos que Deus usou os profetas, Deus usou o seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo, Deus usou os apóstolos para falar sobre a vinda do Senhor. E isso mesmo, a vinda do Senhor também estava predita no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós encontramos várias profecias sobre a vinda de Jesus como Messias. Mas no Antigo Testamento nós também encontramos referências que falam sobre a vinda do Senhor. Uma dessas referências nós encontramos no livro de Salmos, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui o livro de Salmos. Lembrando sempre que tem profecias na Bíblia, que possui dupla referência, ou duplo significado. Isso aí a gente pode, quando a gente está estudando sobre a hermenêutica, né? A hermenêutica, ela significa a arte de interpretar textos. E dentro do contexto bíblico, né, a arte de interpretar a Bíblia. Ou seja, existem várias formas de você interpretar a Bíblia, né? Tem a Bíblia ela foi escrita em várias linguagens. A linguagem alegórica, a linguagem figurativa, a linguagem literal, linguagem espiritual. Então você não pode ver como tudo espiritual. Você tem que ter uma regra para você interpretar a palavra de Deus. Então tem profecias que têm duplo significado. Então no Antigo Testamento os profetas também falaram sobre a vinda do Senhor. Não da vinda do Senhor, não apenas da vinda do Senhor no sentido dele ser o Messias, que iria nascer em Belém, mas sobre a vinda do Senhor um dia para buscar o seu povo. Salmos de número 24, está escrito assim, a partir do versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Então esse texto aqui, ele é interpretado de várias maneiras, né? Entre elas, interpretada como a chegada do Senhor Jesus Cristo no céu com a igreja. Depois, se você tiver tempo, você pode estar, que agora, devido ao tempo, não vai dar para a gente procurar tantas referências, mas depois, se você tiver tempo, você pode estar lendo o livro do profeta Zacarias. Vou repetir, livro do profeta Zacarias. Possui apenas uns 13 a 14 capítulos, é um livro pequeno. Então lá existem várias profecias sobre a vinda do Senhor Jesus. Inclusive lá tem um texto bíblico, me parece que é Zacarias capítulo 12. Inclusive no livro do profeta Zacarias fala sobre a vinda do Senhor, fala sobre a guerra de Armagedon, fala sobre o momento em que Jerusalém será cercada, fala sobre o contexto em quando Jesus vier com a igreja, os seus pés pisarão sobre o Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras vai se dividir
em duas partes, enfim. Então Pedro fala sobre as palavras que foram ditas pelos profetas e do mandamento do Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus, ele deixou vários mandamentos, né? O Senhor Jesus falou sobre a vinda dele. Várias referências falam sobre a vinda do Senhor Jesus. O próprio Jesus falando, né? João capítulo 14 é um dos textos mais conhecidos. Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 14, versículo 1. Jesus falou: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. E na casa do meu pai há muitas moradas. Então esse é um dos textos que nós consideramos como um dos textos proféticos. Jesus pregando, ensinando sobre a volta dele, deixando bem claro, né, que ele ia para o céu, iria preparar uma morada, a cidade santa, Nova Jerusalém. Se você quiser ter uma breve noção, um breve entendimento, um pequeno entendimento sobre como será a cidade santa, esse lugar que Jesus preparou, eu aconselho você a ler o livro de Apocalipse. Já que estamos em estudo bíblico, né? As referências bíblicas são muito importantes. Você pode ir marcando também, depois você pode estar lendo aí na sua casa. Apocalipse capítulo 21, Apocalipse capítulo 21 e o capítulo 22, que fala sobre a Nova Jerusalém. Em Mateus capítulo 24, entre todos os versículos dos evangelhos, Mateus capítulo, entre todos os capítulos e versículos dos 4 evangelhos que falam sobre a volta de Jesus, Mateus capítulo 24 é considerado o capítulo principal que fala sobre a vinda de Jesus. Porque ele fala sobre a vinda de Jesus, ele fala sobre a grande tribulação, sobre a tribulação e assim por diante. E algumas profecias ali sobre a vinda de Jesus já se cumpriram. A partir do versículo 1, a destruição do templo, né? Vocês se recordam quando Jesus entrou no templo juntamente com os discípulos, né? No Mateus capítulo 24, os discípulos maravilhados com a estrutura do templo, né? Que segundo alguns comentaristas, o templo em Jerusalém, reformado pelo rei Herodes, né? Era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Inclusive pedras do templo e do templo da reconstrução do rei Herodes existe até hoje em Jerusalém. Perdão. Existem vários. O Senhor Jesus falou com os discípulos, né? Vocês não estão vendo essas pedras aqui? Em verdade vos digo que chegará um tempo em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada ou derrubada. E a história nos mostra que no ano 70 depois de Cristo, né? Jerusalém se revoltou contra Roma, e aí o general Tito, general Vespasiano, né, juntamente com seu filho Tito, né, cercaram Jerusalém, e Jerusalém foi destruída. E só restou, um dos pontos principais que restou do templo, né, foi um muro, conhecido como Muro das Lamentações, onde judeus e pessoas do mundo todo fazem oração ali. E aí a gente vai prosseguindo, né? Jesus falou, né, que quando ele vier, estarão 2 no campo, um será levado, outro será deixado, estarão 2 na cama, um será levado, outro será deixado, 2 estarão moendo, né? Um vai ficar, outro vai ser levado. Aí Jesus também fala sobre como foi nos dias de Noé, e como foi nos dias de Ló. Jesus também falou: vigiai, porque a vinda do Senhor será como a vinda do ladrão, repentina, né? Que o ladrão não avisa quando vier. Então, irmãos, Jesus falou inúmeras vezes sobre a vinda dele. E Pedro traz a lembrança sobre isso aí para os irmãos não desistirem dessa promessa da vinda do Senhor para buscar o seu povo. Mas Pedro também era consciente de uma realidade. Olha a revelação que veio ao coração de Pedro. Sabendo primeiramente isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo os seus próprios desejos,
Aqui não tem a palavra desejo, aqui tem a palavra concupiscência, mas a palavra concupiscência significa desejo. Então Pedro, ele tentando trazer maturidade e crescimento espiritual para os irmãos, ele diz, né, que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando, desacreditando na vinda de Jesus e tentando desanimar os irmãos. E hoje também não é diferente. O diabo, através do espírito da Babilônia, tem tentado desanimar muitas pessoas, não só com relação à vinda de Jesus, mas com relação às coisas de Deus. Quantas pessoas que já conheceram o Evangelho, mas se afastaram? Quantas pessoas que conhecem o Evangelho, mas não querem entrar na arca, não querem entrar na presença de Deus? Quantas pessoas que oravam muito, oram hoje, oram um pouco, lê a Bíblia pouco, frequentam o culto aos tempos, pouco, participa da Santa Ceia, mas não tem aquele compromisso à altura. Quantas pessoas que aguardavam a vida de Jesus não aguardam mais. Já ouvi relatos de pastor que foi convidado para pregar e orientaram ele a pregar qualquer outra mensagem, mas que não pregasse sobre a vinda do Senhor. Estou me referindo a experiências vividas fora do Brasil. E o pastor foi recomendado a não pregar sobre a vida de Jesus, que pregar sobre libertação, cura. Então por aí a gente vê que infelizmente em muitos países, em muitos lugares nesse mundo, alguns irmãos já não acreditam mais na vinda do Senhor Jesus. Mas eu louvo a Deus que existe aqueles fiéis, aqueles tementes a Deus que têm essa esperança. Meu irmão, não deixe que as coisas desse mundo, não deixe que a incredulidade tire do seu coração a esperança da volta do Senhor. Mesmo que a maioria não queira, mesmo que a maioria não acredite, mesmo que a maioria não queira ser sincero diante de Deus, mesmo que a maioria não tenha mais a mesma fé que tinha antes, mas faça a sua parte. Continue acreditando nas promessas do Senhor Jesus. Ele prometeu que vai voltar, ele vai voltar. E a palavra de Deus deixa bem claro, né? Que 1000 dias para o Senhor é como se fosse um dia. Não é que o Senhor ele não vai voltar. É porque o Senhor, Pedro fala que Deus ele é longânimo. A palavra longânimo vem de longanimidade. E a palavra longânimo significa que Deus ele é tardio em irar-se. Pedro fala que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ter o conhecimento da verdade. Lembrando sempre que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Faz 2000 anos que o Senhor Jesus esteve nesse mundo. 2000 anos. 2000 anos. E esse aí é o nosso tempo, a nossa maneira de contar. Mas o tempo de Deus é diferente. Pedro fala que 1000 dias para o Senhor é como se fosse um dia. Então a forma da gente contar o tempo é diferente do Senhor. Então Deus está sendo misericordioso, Ele está dando tempo ao tempo, Ele está dando oportunidade para você, para nós, para a raça humana se converter cada vez mais e buscar a presença dEle. Já estamos chegando ao final do nosso comentário bíblico, do nosso estudo bíblico, né? E eu quero orientar você, fique com a Bíblia, fique com a palavra de Deus. Pedro, ele fala que Deus criou todas as coisas, ele fala que Deus criou os céus, criou a terra, Deus criou os mares, criou os rios, né? E a rebeldia da geração de Noé fez com que Deus enviasse um dilúvio sobre a terra e levou os ímpios, os incrédulos, aqueles que não acreditaram na mensagem de Noé. Pedro não fala, mas eu faço questão de citar aqui que Deus também destruiu a geração de Ló, porque desacreditou na palavra de Deus. E Pedro fala que esses céus que a gente vê hoje, né, chega um momento em que ele não vai existir mais. Mas os céus e a terra, está aqui no versículo 7, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam com tesouro e se aguardam para o fogo, até o dia do juízo, da perdição dos homens ímpios. E no livro de Apocalipse, está escrito que Deus vai fazer novos céus e nova terra. Tem muitas promessas do Senhor maravilhosas que ainda irão se cumprir. Então, fique com a palavra de Deus.
Continue crendo na palavra de Deus. Continue aguardando a vinda do Senhor Jesus. Estarei orando por você. Se você tiver interesse de conhecer um pouco mais desse texto bíblico, você pode estar meditando aí na sua casa, na carta de Pedro. Senhor Jesus, essa hora eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra. Bendito seja o teu nome para todos sempre. Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor que abençoe todos aqueles que estarão vendo esse vídeo, ouvindo a sua palavra. Perdoa os seus pecados, se porventura tem alguém que não te conhece espiritualmente, Senhor, entra na vida dele, faça morada. Perdoa os seus pecados, escreve o nome dele no livro da vida, muda a vida, muda a história dele. Apresenta aqueles que já te conhecem espiritualmente, Senhor. Vem iluminar a mente de cada um e a fazer cada um entender a tua palavra, Senhor. Ó Deus, venha renovar a fé de cada um, venha ajudar cada um a crescer, meu Deus, espiritualmente. Em nome de Jesus. Amém. Amigos, amigas, irmãos em Cristo, chegamos ao final do nosso estudo bíblico. Lembrando sempre, né, que estamos sempre nos esforçando para estarmos divulgando vídeos novos. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Você é o nosso convidado para fazer parte dessa família maravilhosa, família em Cristo. Esse é o canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Compartilhe essa palavra com amigos das redes sociais, Facebook, do Instagram, né, do Zap. Às vezes perdemos tempo compartilhando tanta coisa negativa, né? Mas são poucos que se preocupam em compartilhar coisas boas. Compartilhe a palavra de Deus. Deixa Deus te usar. Seja um canal de bênção para outras pessoas. Amém? E se inscreva, dê o seu joinha. Um abraço do seu amigo, irmão em Cristo, Edmilson. Até o nosso próximo encontro.